Na figura temos um ponto A e um ponto B, situados próximos da margem retilínea de um rio, como representado na figura abaixo, que vamos mostrar. Um indivíduo deve ir do ponto A até um ponto P da margem e, em seguida, dirigir-se ao ponto B. Supondo que o indivíduo mova-se com velocidade constante, determine a distância x, assinalada na figura, de forma que o tempo de percurso seja o mínimo possível. Então, vamos, primeiramente, à figura. Eu estou interessado no seguinte problema, né? Vamos lá. Vamos ilustrar esse problema, porque ele é bem interessante, na realidade, né? Esse problema consiste no seguinte. Eu tenho um indivíduo que começa nesse ponto, aqui no ponto A, e chega até um ponto P, qualquer. Na verdade, eu deveria ter desenhado esse ponto de A até P. Esse P aqui é um ponto não conhecido. E depois ele vai de P até o ponto B. Então, para deixar isso mais claro, vamos desenhar isso melhor. Ele vem de A até B, e depois de A até P, e depois ele vai de P até B. A questão isso é muito interessante, mas, veja, aqui eu estou fazendo um exercício que é muito interessante, porque envolve o tempo mínimo. Isso, o tempo mínimo, né? Muito bem. Então, esse ponto P, o que eu quero saber, qual é o ponto P? Ele não pode ser muito próximo, por exemplo, desse ponto aqui, né? Não pode ser muito próximo desse ponto. E também não pode ser próximo desse ponto. Então, o problema é, que ponto é este, né? Que ponto é este? Ora, esse aqui é basicamente o princípio de Fermat aplicado a uma pessoa que se move com uma certa velocidade, né? Constante, claro. É como se fosse a luz, né? Se a luz for de A até o ponto P, e do ponto P até o ponto B, né? Qual seria esse ponto aqui que a luz atingiria para ir de A até B, né? É claro que eu estou obrigando a luz, né, até chegar até este ponto. Aqui teria, eventualmente, um espelho, alguma coisa assim. Ela depois vai para o ponto B. Bom, a gente resolve isso da seguinte forma. Ora, de forma a termos aqui, né, o tempo mínimo tem uma condição, né, para que seja realmente o tempo mínimo. Vamos, então, desenhar isso de um outro jeito, né? Agora assim, depois assim. Ora, mas de forma a ser o tempo mínimo, o que acontece, como nós sabemos, né, é que agora vamos considerar a normal, né, essa superfície. Consideramos aqui a normal a essa superfície, e é claro que, para que seja o tempo mínimo, o que acontece é que esse ângulo aqui, tem que ser igual a esse ângulo. Lei da reflexão, tem que ser igual a esse ângulo. Consequentemente, se esses dois ângulos são iguais, esses dois ângulos também são iguais. São iguais, né? De forma que, se nós chamarmos, ou se designarmos esse ângulo por beta e esse ângulo por alfa, como esses dois ângulos são iguais, né, então nós podemos escrever uma coisa simples. Tangente de alfa é igual a tangente de beta. É isso, ó. Né? São triângulos semelhantes, né? Portanto, como esses dois ângulos são iguais, esses triângulos aqui, os dois, são semelhantes, né? Então,
eu posso escrever o seguinte, é que 50, veja, esse comprimento, 50, dividido por x, 50, dividido por x, estou calculando a tangente desse ângulo. Cateto oposto, né, dividido pelo cateto adjacente. Mas o cateto adjacente tem comprimento x. Então, 50 sobre x é igual a 20, dividido por, olha só, se esse aqui vale x e a distância total é 100, sempre pensando em metros, né? Então, aqui eu tenho dividido por 100 menos x. Pronto, temos uma equaçãozinha relativamente simples, né? Porque agora a gente pode, por exemplo, vamos cancelar esse zero aqui, né? Para simplificar as coisas, né? Então, o que eu tenho? 5 vezes 100 menos x, multiplico aqui, 5 vezes 100 menos x, é igual a 2 vezes x. Olha, aqui está. Ou seja, 500 menos 5x é igual a 2x. Né? Ora, passo 5x para o outro lado, eu tenho, então, que 500 é igual a 7 vezes x. Portanto, está dada a resposta. X em metros é igual a 500 dividido por 7 metros. Vai dar 73 metros aproximadamente, uma continha simples, mas se aceita sempre a resposta desse jeito, né? Então, eu determinei, né? Veja só, esse ponto ali, estamos vendo aqui 73 aproximadamente, né? Então, se aqui temos esse ponto, ele está localizado aproximadamente aqui. Né? Nós dividimos 100 metros por 2, aqui está 75, aqui está a resposta. Esse ponto P é esse ponto aqui. E agora, é fácil verificar, né, que o ângulo de incidência, né, é igual ao ângulo de reflexão. Não se trata de incidência e reflexão, né, mas é fazendo uso apenas do princípio de Fermat para um problema relativamente simples.